A função desse exercício, ela é discutir um negócio que a gente chama de volume parcial. Essa é a função desse exercício, apresentar esse conceito. Então, como tudo que a gente viu desde que a gente começou essa parte de gases, tudo se origina dessa fórmula aqui. Pressão vezes volume sobre a temperatura é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases. Então eu posso basicamente extrair tudo que a gente conversou dessa fórmula. E é basicamente isso que a gente vai fazer aqui também. Então, ela fala que ela tem dois recipientes conectados. Existe uma torneira aqui que faz com que a vazão dos dois seja controlada, ou seja, eu posso deixar os gases isolados, assim como os gases misturados. Então, no primeiro momento, tá a torneirinha fechada, não tem como os gases se misturarem. Passado um certo tempo, ela abre essa torneira, os gases se misturam. Após essa mistura, ela quer saber qual que é a fração molar do hidrogênio. Essa aqui que é a pergunta da questão. Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte: sendo que esses dois recipientes estão no mesmo ambiente, duas coisas a gente tira aqui, a gente acaba interpretando do que está acontecendo. Primeiro de tudo, se os dois estão no mesmo local, a pressão que está sendo exercida sobre os dois é a mesma. Então a gente chama aqui de pressão 1, aqui de pressão 2, e a gente pode dizer que a pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual a P. Primeira coisa que a gente pode afirmar é essa: a pressão é a mesma para todo mundo. Outra coisa que a gente também pode afirmar é: se eles estão no mesmo ambiente, eu posso entender que a temperatura daqui e a temperatura de cá é a mesma. Ela não fala, ó, eu tenho um que está, sei lá, no sol e o outro está na geladeira. Não, estão no mesmo ambiente. Então a temperatura também a gente pode interpretar como a temperatura 1 sendo igual à temperatura 2, que sendo igual a T. A gente pode interpretar isso também. São dois recipientes com volumes diferentes, então isso é importante. O volume 1 é diferente do volume 2, então a gente vai ter que ir atrás dessas informações baseado no que ela deu ali. E, por serem substâncias diferentes, o número de mols de 1 é diferente do número de mols de 2. Então a primeira coisa que nós fazemos é isso. E aqui a gente tem uma coisa interessante que é o seguinte: quando ele me afirma que a pressão é a mesma e a temperatura é a mesma, se os volumes fossem iguais, a gente poderia afirmar que os números de mols são iguais em função a uma lei chamada lei de Avogadro, que esse cara experimentalmente descobriu isso. Quando pressão, temperatura e volume são iguais, mesmo tendo gases diferentes, o número de mols eu posso afirmar que é o mesmo. Porém, ela fez questão de enfatizar para a gente aqui que os volumes são diferentes. Então, se os volumes são diferentes, isso já corta essa suposição. Por isso que eu estou afirmando que o número de mols de um é diferente do número de mols do outro. Baseado nisso, vamos usar a nossa formulazinha lá. Pressão sobre volume vezes volume sobre temperatura é igual ao número de mols vezes a constante. Pressão, a gente acabou de afirmar que é a mesma para os dois. Então, pressão vezes volume 1, temperatura é a mesma para os dois. Sobre temperatura é igual ao número de mols 1 vezes o R. O R é igual para qualquer gás, então não vai alterar. Então isso aqui tudo para o gás 1, que o gás 1 a gente vai entender como sendo o nitrogênio e o gás 2 como sendo o hidrogênio. Vamos para o gás 2 agora. A pressão é a mesma, porque a gente afirmou aqui que as pressões são iguais. O volume é o volume 2. E a temperatura é a mesma, porque a gente também afirmou que as temperaturas são iguais. O número de mols é o número de mols 2 vezes o R, que o R não muda. O R é o mesmo para qualquer gás. Então,
uma das primeiras coisas que a gente já consegue ir construindo são essas duas fórmulas. Por quê? Quando ela quer a fração molar do hidrogênio, ela está querendo a fração molar com relação ao gás 2, baseado aqui na forma como a gente está se comunicando aqui. Logo, ela quer o quê? Lembrando, fração molar, a gente colocou em algumas aulas passadas, é sempre o número de mols do cara que eu estou interessado sobre o número de mols total. Então, só relembrar isso. Então, seria o número de mols do gás 2 sobre o número de mols do gás 1 mais o número de mols do gás 2. Então, é isso aqui que nós estamos interessados. E a gente tem aqui, ó, número de mols 1, número de mols 2. Então, se eu passar esse R para cá, em ambos os casos, eu tenho exatamente o número de mols 1 e o número de mols 2 isolados. Então, eu posso pegar essa equação 1 e o 2 com o R indo para o divisor, para a parte dividindo a minha fração e jogar lá. Então, fazendo essa manipulaçãozinha aqui, a gente teria o quê? O número de mols 1 é o quê? É P vezes V1 dividido por TR. Lembrando que esse R passou para baixo. O número de mols, o número de mols 2 é V2, né? Deixa eu arrumar aqui que eu acabei colocando errado. V2. Tá. Agora vamos para o número de mols 1 mais 2. O número de mols 1 aqui embaixo vai ser P vezes V1 sobre TR, mais, porque da fórmula, o número de mols 2, que é P vezes V2 sobre TR. E aí a gente tem uma equação algébrica aqui, só tem letra. Então a gente tem que dar uma organizada na casa aqui, para a gente tentar simplificar o máximo que a gente conseguir. Como é que a gente vai fazer isso então? A gente vai fazer da seguinte forma. A fração molar em função do gás 2 vai ser... A parte de cima não tem muito o que mexer, vamos deixar como está. Pressão vezes volume 2 sobre temperatura vezes o R. Opa! Sempre tem que acontecer. Temperatura vezes o R dividido. Aqui a gente tem um negócio interessante, ó. Observe. Nós temos uma soma de frações onde o denominador é o mesmo. Então, segundo a matemática, eu posso conservar o denominador. Meu T aqui ficou horrível. Eu posso conservar o denominador e somar os numeradores, que vai ser P vezes 1 mais P vezes 2. Então, nós temos isso aqui. Organizando aqui, então, a gente vai ter o quê? Em cima, P vezes V2 sobre TR. E embaixo, a gente vai usar um argumento matemático que me diz o quê? Que quando eu tenho um cara que se repete, que no caso aqui é a pressão, eu posso deixar isso em evidência. Eu posso deixar ele afastado. Então, o que a gente vai fazer é copiar o denominador, que é o TR, e deixar a pressão em evidência. Então, o que é deixar em evidência? É pegar essa pressão e dividir por cada um dos membros. Então, pressão dividido por PV1 sobra V1. Então, V1. Pressão dividido por PV2 sobra V2. V2. Tá ali. Agora, fazer a divisão. O que é dividir duas frações? É conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, é isso que a gente vai fazer. P vezes V2 TR é igual não, vezes vezes inverso dessa segunda. O TR vai para cima e embaixo fica P vezes V1 mais V2. Consequentemente, o que for igual a gente pode cancelar, estando em lados opostos da fração. Então, esse TR cancela com esse TR. O P daqui é o mesmo P daqui. Então, a gente tem que uma das formas de a gente expressar a fração molar, no caso aqui, do gás 2, é... Quem que sobrou? O volume 2. Deixa eu até colocar um pouquinho para cima aqui. O volume 2 sobre
o volume 1 mais o volume 2. Então, aqui a gente originou uma ferramenta para a gente, que é o seguinte: eu preciso da fração molar em determinadas situações, mas eu não sei o número de mols. Então, por manipulação matemática a gente fez? O que a gente descobriu? Que se eu conseguir medir os volumes, eu consigo extrair a fração molar mesmo sem conhecer o número de mols. Então a gente gerou uma ferramenta interessante aqui. Então, trazendo aqui em evidência, o que nós descobrimos foi que a fração molar do hidrogênio pode ser calculada como o volume do hidrogênio dividido pelo volume do nitrogênio mais o volume do hidrogênio. E esses volumes ela nos forneceu. Por isso que ela praticamente só informou isso, que é o volume do nitrogênio é 4 e o volume do hidrogênio é 2. Então, ó, o volume do hidrogênio é o 2, dividido por 4 mais 2. 2 dividido por 6, que isso aqui vai dar 0,33.